Nas últimas horas, muita gente passou a tratar a retirada da Lei Global Magnitsky contra Alexandre de Moraes como um ponto final nessa história. Essa leitura, no entanto, ignora como decisões desse tipo costumam funcionar no ambiente internacional. A revogação da Magnitsky não encerra um processo. Ela altera o estágio em que ele se encontra. Quando sanções dessa natureza são removidas rapidamente, o gesto não deve ser interpretado automaticamente como absolvição, perdão ou reconhecimento de erro. Na maioria dos casos, trata-se de uma mudança de método. E é exatamente isso que precisa ser entendido aqui. O que ocorreu não foi um recuo jurídico, não foi uma revisão de mérito, e tampouco uma declaração de que não houve excessos. O que ocorreu foi uma decisão estratégica. E no jogo internacional, decisões estratégicas quase nunca são tomadas para aliviar alguém. Elas servem para observar com mais clareza. É por isso que a retirada da Magnitsky pode ter colocado Alexandre de Moraes em uma posição mais sensível do que antes, e não o contrário. Para entender isso, é preciso organizar os fatos, sem leitura emocional e sem torcida política. O governo dos Estados Unidos revogou a aplicação da Lei Global Magnitsky contra Alexandre de Moraes, sua esposa e entidades relacionadas. A confirmação veio por meio de nota oficial do Departamento do Tesouro. Na justificativa formal, Washington afirmou que a manutenção das sanções, naquele momento, não estaria alinhada aos interesses da política externa americana. Também foi citado o ambiente político brasileiro, com destaque para debates legislativos sobre dosimetria de penas e sinalização de redução de tensões institucionais. Esse ponto merece atenção. Em nenhum momento o governo americano afirmou que Alexandre de Moraes não cometeu abusos. Em nenhum momento houve reconhecimento de erro na aplicação inicial da sanção. E em nenhum momento se disse que decisões passadas estavam corretas. A decisão não foi jurídica, foi geopolítica. E essa diferença muda completamente a leitura do cenário. Quando os Estados Unidos retiram uma sanção, alegando alinhamento a interesses estratégicos, o recado não é moral, é operacional. A Magnitsky deixa de estar ativa, mas o histórico permanece registrado. E a partir desse ponto, o comportamento posterior passa a ser ainda mais relevante do que o anterior. A reação em Brasília ajuda a entender por que esse ponto é tão sensível. O governo Lula tratou a retirada da sanção como uma vitória política. O episódio foi apresentado como triunfo diplomático e como sinal de que denúncias feitas no exterior não teriam fundamento. Alexandre de Moraes, por sua vez, agradeceu publicamente ao presidente da República, falou em verdade restabelecida e construiu a narrativa de que a sanção teria sido um equívoco corrigido. Esse tipo de reação revela mais do que parece à primeira vista. Quando um agente público reage com alívio e comemoração à retirada de uma sanção internacional, ele confirma algo essencial. A sanção teve impacto real. Se não tivesse peso, não haveria necessidade de celebração pública. Se não tivesse causado constrangimento, não haveria esforço para transformar a revogação em narrativa política. Mas o ponto mais relevante não é a comemoração em si, é o comportamento que vem depois dela. A partir do momento em que uma sanção é retirada, qualquer decisão futura deixa de poder ser explicada como reação à pressão internacional ou a um ambiente de confronto externo. A retirada da Magnitsky elimina o álibi, e isso expõe muito mais do que protege. Esse tipo de detalhe raramente aparece no noticiário imediato, mas é observado com atenção em análises frias, relatórios técnicos e linhas do tempo construídas fora do país. Existe muita confusão, inclusive entre comentaristas experientes, sobre o papel real da Lei Global Magnitsky. Ela não é uma sentença definitiva. Não, é um julgamento encerrado. E não existe para produzir efeito midiático imediato. A Magnitsky funciona como um marcador internacional de comportamento.
Ela registra de forma oficial que determinado agente público ultrapassou limites considerados inaceitáveis dentro de padrões internacionais de direitos, garantias e equilíbrio institucional. Quando ela é aplicada, o recado é simples. Esse nome entrou no radar. Quando ela é retirada rapidamente, o radar não é desligado, ele é ajustado. A retirada não apaga o precedente. Ela cria um novo ponto de observação. E a partir desse momento, cada ato posterior passa a ser analisado com mais rigor, porque já existe histórico documentado. Precedentes são exatamente o que organismos internacionais utilizam para identificar padrões de conduta, não eventos isolados. Por isso, a leitura mais arriscada é acreditar que a retirada da Magnitsky reduz riscos futuros. Na prática, acontece o oposto. Ela remove o discurso de perseguição internacional, elimina o argumento de pressão externa e deixa apenas uma variável em análise: o comportamento após a distensão. É nesse ponto que muitos erram, porque passam a agir como se estivessem livres de observação, quando, na realidade, passam a ser observados com ainda mais atenção. Para compreender esse movimento, é fundamental abandonar qualquer leitura emocional sobre Donald Trump. Trump não age para proteger o STF, não age para salvar Lula e não age para atender expectativas da política brasileira. Trump age por interesse nacional americano. E, neste momento, os interesses passam por inflação, segurança alimentar, eleições legislativas, estabilidade regional e capacidade de negociação com países estratégicos da América Latina. A retirada da Magnitsky se encaixa exatamente nesse contexto. Manter a sanção naquele momento significaria prolongar um conflito diplomático aberto, elevar o ruído bilateral e criar um foco de instabilidade que não atendia aos interesses americanos. Retirar a sanção reduz o confronto público, desmonta a narrativa de guerra diplomática e cria algo muito mais eficiente: liberdade de observação. Trump não precisava manter Moraes sancionado para continuar monitorando seu comportamento. Ele precisava retirar a sanção para ver o que aconteceria depois. A partir desse ponto, qualquer escalada deixa de ser reação e passa a ser escolha. Esse é um método recorrente na política externa americana. Menos discurso, mais leitura de consequências. Trump não abandona tabuleiros. Ele muda a posição das peças. E quando alguém acredita que venceu cedo demais, costuma se expor mais do que imagina. É aqui que a situação deixa de ser teórica. Porque, desde a retirada da Magnitsky, não houve mudança perceptível de padrão. Não se observou recuo institucional. Não houve sinal claro de autocontenção. Não houve revisão de métodos. As decisões continuam concentradas. O discurso segue personalizando conflitos. E a lógica de poder permanece intacta. A diferença é que agora o contexto mudou. Antes, qualquer excesso podia ser explicado como reação à pressão internacional ou defesa diante de ataques externos. Agora, essa justificativa desapareceu. A retirada da sanção elimina o argumento da provocação, remove a narrativa de retaliação. O que sobra é o comportamento puro. E no ambiente internacional, isso pesa muito mais. Quando um agente público mantém o mesmo padrão, mesmo após um gesto de distensão externa, o sinal emitido é claro. Não se trata de reação, trata-se de método. E métodos são avaliados com outro nível de severidade. A partir desse estágio, cada nova decisão passa a ser lida como escolha consciente. Cada avanço como insistência. Cada escalada como evidência acumulada. É justamente nesse ponto que muitos acreditam estar mais seguros, quando, na verdade, entram na fase mais sensível de qualquer processo internacional. Intuitivamente pode parecer lógico pensar que retirar uma sanção enfraquece a possibilidade de responsabilização futura. Na prática, ocorre o contrário. A retirada da Magnitsky remove o ruído e deixa apenas o essencial:
sem sanção ativa, sem pressão pública e sem confronto diplomático aberto, qualquer novo excesso passa a ser observado de forma isolada, técnica e silenciosa, sem narrativa de guerra, sem justificativa política, sem clima de exceção. E isso é particularmente arriscado para quem aposta na escalada. Porque no direito internacional, o que pesa não é o discurso, é a repetição. Quando alguém continua agindo da mesma forma depois que a pressão diminui, o sinal emitido é inequívoco. Não era defesa institucional, não era reação emergencial, era convicção de poder. E convicções desse tipo costumam gerar dossiês mais sólidos do que episódios isolados. Nesse estágio, qualquer eventual retorno de sanções não precisa mais ser justificado politicamente. Ele se sustenta por acúmulo. Por isso, dizer que o risco diminuiu é uma leitura equivocada. O risco apenas mudou de forma, saiu do palco público e entrou na fase silenciosa. O ponto central dessa história não está nas comemorações em Brasília. Está no silêncio que se seguiu em Washington. Desde a retirada da Magnitsky, não houve reação emocional. Não houve discurso inflamado. Não houve retratação histórica. Houve silêncio. E, em política externa, silêncio raramente significa esquecimento. Normalmente significa registro. Quando os Estados Unidos deixam de falar publicamente sobre um agente institucional, isso costuma indicar que a fase do recado terminou e a fase da observação começou. Sem confronto aberto, sem desgaste diplomático desnecessário. A partir desse ponto, o que conta não são palavras, mas atos. E, sobretudo, a repetição desses atos. Quem interpretou a retirada da Magnitsky como perdão pode ter subestimado o cenário. Quem acreditou em vitória definitiva pode ter se colocado em posição ainda mais delicada. Porque quando o jogo internacional entra em modo silencioso, não há aviso público, não há contagem regressiva e não há necessidade de explicação. As consequências simplesmente se materializam. Esse assunto não terminou. Ele apenas mudou de fase. Se você acompanhou essa análise até aqui, entendeu que não se trata de um evento isolado, mas de um processo em andamento. A retirada da Magnitsky não encerra o debate. Ela inaugura um estágio em que cada decisão passa a ter peso internacional real. Agora, a pergunta que fica é simples. Essa foi uma vitória definitiva ou uma leitura estratégica equivocada? Deixe sua avaliação nos comentários. Se inscreva no canal e ative as notificações. Os próximos desdobramentos dificilmente virão em forma de anúncio público. Eles tendem a surgir em decisões, movimentos e consequências. E quando isso acontecer, entender o contexto fará toda a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.